Olá! Você já pensou em se perguntar, diante de uma situação desafiadora, como o meu eu sem traumas reagiria a esta situação? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo, sou terapeuta holística, psicóloga, consteladora familiar, Master Science de Theta Healing e idealizadora deste canal. Um dos meus propósitos é inspirar as pessoas a reconhecerem o seu valor e o seu potencial, e aqui nesse espaço eu vou falar de temas, histórias e assuntos que ajudem você a se conhecer melhor, a conhecer tudo o que passa dentro de você e mais, a como tornar-se uma pessoa melhor e co-criar a sua vida da maneira mais plena. E o tema de hoje é traumas. Então, quem nunca ouviu falar de trauma, né, gente? A gente até brinca, ai, fulano tá traumatizado, isso ficou algo muito comum. E claro, eu não vou entrar com tanta profundidade, mas eu vou trazer um pouco sobre esse tema para que a gente possa entender um pouquinho, né, o que é trauma, como que a gente pode saber que a gente está vivenciando um trauma numa situação e de que forma também a gente pode encontrar a função do trauma, porque é isso, gente. Tudo que acontece tem um porquê, tem uma função. E até um trauma traz um ouro para nós. Então, vamos começar trazendo, né, o dicionário etimológico. Ele fala que trauma vem do grego traumatos, que significa ferida ou dano. E ele fala que trauma é uma lesão que acomete um organismo de fora para dentro. Já o Peter Levine, que é o criador da experiência somática, ele conta que trauma, a gente tem o que é chamado de trauma básico, né, que é um acidente, alguma coisa muito grave que acontece, mas que na verdade trauma, gente, é tudo que acontece muito rápido, muito intenso e de que de alguma forma a gente não consegue dar uma resposta adequada. Melhor dizendo, ele fala que as nossas respostas, né, de luta e fuga, que é como o nosso corpo reage diante de ameaça para sobreviver, quando essas respostas não são completadas. Então a gente fica com esse material congelado, né? A dor que a gente vivencia, porque muitas vezes nós não vamos viver um trauma só no nível físico, como um acidente, uma ameaça de um assalto, mas nós vamos vivenciar traumas psicológicos, né? E essa dor, essa energia que não foi utilizada, que não encontrou o gol, né? Ela não finalizou, ela não teve ela não chegou ao seu final, ela fica como um excesso no nosso sistema. E é por isso, né, que nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são responsáveis por criar esses hormônios, por excretar esses hormônios de relaxamento ou ativação, e eles vão ficar todos misturados, porque como nós estamos vivendo uma civilização que naturalmente ela é traumática, né? Porque né, o tempo inteiro a gente está correndo aí contra o tempo, então naturalmente a gente já vai vivenciar quase que diariamente traumas, né? A gente vai perceber, uma das coisas que é muito importante a gente observar é isso, que nós temos essa função do simpático e parasimpático, que ora a gente desativa quando a gente tem que dormir, se acalmar, então são produzidos aí, né, hormônios para relaxar, e ora quando a gente vai trabalhar, a gente vai ativar hormônios para estar, né, ativo. E o que muitas vezes acontece? Você já se pegou num dia, né, que você vai deitar para dormir
e sua cabeça não para, isso mostra que você já está com muita energia represada que não foi processada, que não foi expressada, que não foi integrada. Isso diz, né, de que nós estamos traumatizados. E muitas vezes a gente acorda de manhã morto de cansado, né? Ao invés da gente realmente estar produzindo hormônios que vão trazer essa atividade naturalmente, a gente fica com sono o dia inteiro, cansado. Então, isso está falando já, né? Eu já estou abordando aqui, entrando vocês ao mundo do trauma. Então, em primeiro lugar, é saber isso, como que eu posso perceber se eu estou sendo acometido por traumas. Simples assim, né, gente? Se você só pensar que às vezes você está trocando o dia pela noite, está ficando estafado durante o dia e de noite não consegue dormir, isso já está dizendo que tem muito material aí no seu sistema. Outra coisa também que mostra que nós estamos marcados, porque literalmente também nós vamos observar que o trauma, a gente fica com uma marca, né? Alguma coisa acontece conosco e a gente fica quebrado, a gente fica marcado, né? E então, se você passou, por exemplo, por uma situação, né, de um rompimento, de um término, em que você possa ter se sentido rejeitado, rejeitada, por exemplo, o que pode estar mostrando que você não processou esse trauma, que você não liberou? Quando você se coloca numa situação nova, né, num relacionamento novo, e que você já fica esperando que de novo vai acontecer aquele abandono, que de novo aquela pessoa vai, né, te largar, te rejeitar. E aqui, o que está mostrando? Que você está fazendo uma repetição, você está trazendo esse material porque ele precisa ser elaborado. Ele precisa ser processado para que ele seja liberado do seu sistema totalmente. Então, quando você observa situações que ao invés de você estar agindo, ou seja, você está no presente, você realmente está observando tudo o que acontece e você está agindo ali. Agora, se você está reagindo, ou seja, você traz uma carga, você fica tenso ali naquela situação, isso diz que você tem um material aí que precisa ser visto, que precisa ser liberado, que precisa ser encaminhado. Porque nós vamos observar que a situação, ela acontece e a gente vivencia um trauma por algum motivo, por algo que a gente precisa desenvolver. Vocês já ouviram falar, né, dessas pessoas, quase todas as pessoas de sucesso que alcançam muitas coisas na vida? Se você olha a vida delas, foi recheada de traumas, de acontecimentos difíceis, e essas pessoas conseguiram sobreviver e conseguiram extrair do trauma qualidades maravilhosas e se tornaram seres humanos exemplares, seres humanos únicos, né? Na verdade, cada um de nós é único. E a questão é o quanto que a gente realmente acolhe tudo isso em nós para poder transformar o que quer que tenha acontecido na nossa vida de uma maneira positiva para nós, de uma maneira que seja atual. Então é importante compreender que sempre quando a gente está reagindo ou superatuando, né, porque um indício de que nós estamos vivenciando ou estamos com material represado de traumas, por exemplo, da infância, se você tem muito medo de falar em público, ou se você tem uma agressividade que é um pouquinho além da conta, né? Porque a agressividade, ela é positiva quando ela te ajuda a ir para os seus objetivos, quando ela te ajuda a realmente tomar posse da sua vida, né? E arriscar e empreender o que quer que seja necessário. Mas quando essa agressividade ela tá extrapolada, né? Ela vai além, você tá
agredindo a si mesmo, pessoas, isso diz de um material que pode ter começado esse estímulo lá na infância, e geralmente crianças que vivenciaram, que viram pais violentos, né, pais com alcoolismo, que chegava às vezes batendo na mãe, isso pode ficar um resíduo ali daquela agressividade que precisava, que queria ter ido para fora e não conseguiu, por ser uma criança, né, gente? Porque uma criança não vai sair agredindo o pai para proteger a mãe. Um outro indício também é autoestima baixa. Isso pode dizer que você vivenciou abusos psicológicos ou qualquer tipo de abuso mesmo, né? E também quando você tem essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Se você tem muita dificuldade, muito medo de pessoas, isso pode falar de vivências de exclusão, né, de bullying que você possa ter vivido aí na sua infância e que isso ainda não foi processado por você. E aqui, gente, falando um pouco dessa questão da gente estar sempre esperando, né? Por isso que essa pergunta, como que o meu eu sem trauma reagiria nessa situação? Então, se você vai para uma festa e todo mundo quer fazer amigo, todo mundo quer pertencer. Inclusive, outro dia eu estava lendo uma pessoa falando que nós temos que nascer 2 vezes. A primeira é esse nascimento, né, da barriga da mãe, a gente sai para esse mundo. E a segunda é quando a gente literalmente é aceito dentro de um clã. Então, essa necessidade de pertencimento é algo muito forte. E tudo que nos separa desse pertencimento, que nos afasta desse pertencimento, também é colocado no nosso sistema como um trauma. Quem já, né, gente, não lembra lá na escola alguns eventos desse tipo, né? Onde, se você não era da mesma classe, você foi excluído, né? Você foi excluída. E aqueles apelidos que te colocavam, né? Eu, por exemplo, eu era muito alta, né? E magra para minha época. E aí é isso, espanador de lua, todas essas... E isso tudo fica forte, né? Você se sente ali rejeitado porque você não está pertencendo. Isso é uma necessidade primária do ser humano. E uma coisa que é muito importante é lembrar que por que de alguma forma é tão complexo você realmente dar o passo além do trauma. Porque o trauma ele é muito sedutor. Quando você é tomado por aquele medo, como eu estava dizendo, você chega numa festa e você vê pessoas interessantes e você quer socializar porque isso é o natural. Mas daí você, dá aquele frio na barriga, você pensa, ai meu Deus, né, vão me excluir de novo, vão me rejeitar, você já se coloca com todas as defesas. Então, é isso. Nesse momento, veja se você pode pensar, como que o meu eu sem trauma reagiria aqui? Uma coisa que é importante, gente, essa questão de fazer pergunta. O que é colocado que o nosso cérebro, ele foi feito sempre para completar qualquer pergunta que a gente faça. Eu li uma matéria de um livro de um cara que chama Afirmação. Ele fala que as afirmações, geralmente, podem não dar certo, porque quando você fala uma afirmação, né, tipo, eu sou rico. Você tá lá cheio de conta e você fala, eu sou rico. O que acontece quando você fala isso? Você já tem uma reação, mas como assim rico? Tá cheio de conta para pagar. E isso cria um estresse. Eu dei uma dicasinha, né? Tem um videozinho meu no Instagram que fala sobre o segredo da manifestação. Então você pode, por exemplo, se você quer fazer afirmações, sempre faça afirmações ou que realmente trazem uma clareza para você e realmente te fortalece, como por exemplo, essas afirmações são sempre boas de fazer. Eu posso, eu sou capaz. Isso em si já entra, porque isso está muito condizente com a nossa natureza. Tudo bem que às vezes se você está se sentindo muito para baixo, você fazer isso vai dar uma briga e você vai usar uma palavrinha no meio. Estou em processo ou estou me capacitando para responder aquilo que eu preciso, ou estou em processo
de enriquecimento, estou em processo de construir uma consciência de abundância. Então usa essa palavrinha processo, mas aqui também tem essa dica das afirmações, que ele fala sobre perguntas. Tem uma ferramenta que chama Barra de Access que trabalha muito com essa questão das perguntas. Dentro do Theta Healing, a gente trabalha muito com reprogramação, né? Que você traz um cancelamento e substitui. E essa questão das afirmações, dos comandos, é muito conhecido, né? A psicologia cognitiva trabalha muito. Na verdade, a gente vai percebendo que todas essas ferramentas, elas juntam várias outras e cria uma ferramenta que seja mais eficaz. O Theta Healing, você vai observar, né? Porque eu já estudei muito, né? Eu já fiz psicologia, fiz quase todos esses cursos dentro da área holística, então eu estudei profundamente várias coisas, um pouco de PNL, e aí o que a gente percebe? O Theta Healing, por exemplo, Theta Healing quer dizer cura na frequência cerebral Theta. Então é a utilização dessa frequência cerebral Theta, que é a frequência do sonho, que é a frequência usada na hipnose, para reprogramar o seu cérebro e para dar comandos de cura. Porque quando você se alinha com essa consciência maior, né, com o que a física quântica chama de vácuo quântico, que na verdade cada um de nós tem um átomo desse divino bem armazenado dentro das câmaras do nosso coração. Porque o espírito, quando vem para cá, ele vem como uma centelha de luz e logo ele é embrulhado, né, por esse corpo físico, por isso que chama encarnado, né? O nosso espírito encarna, ele é coberto por esse ego, e então aí começa todo o trabalho da gente se lembrar, por isso que eu criei esse canal relembrando quem você é, né? Então, no momento que você começa a se relembrar que você é uma centelha divina nesse mar de luz, é essa luz que vai começar a dissolver todo esse material de trauma que ficou armazenado no nosso sistema, gente. Porque quando nós vivenciamos um trauma, a gente literalmente é como se a gente ficasse um pouco entupidos. Como assim? Como assim, Cristina, entupidos? Olha, se você observar uma criança, você vai ver que a criança, ela é muito espontânea, ela é muito fluida, ela tá o tempo todo se expressando, não é? Ontem, quando eu estava pesquisando aqui um pouco toda essa de como que eu iria colocar essa questão, né, do trauma e como se liberar do trauma, eu estava observando aqui no prédio, né, tem um pilotis e tem muitas crianças aqui. E as crianças estavam brincando e rindo e gritando. E o meu filho falou: mãe, você já observou que as crianças estão rindo o tempo inteiro? Falei: olha que delícia, é verdade. E aí a gente acabou de falar aquilo. Aí um menino começou a abrir um berreiro, né? Começou a já fazer uma birra. E aí, olha, aí a gente brincou, tá vendo? Não é só também alegria. Mas também demorou, sei lá, 1 minuto, a criança já estava de novo, morrendo de rir lá e brincando de novo. Então aqui, gente, a gente vai perceber que o que é muito importante? A gente começar a ter consciência dos nossos sentimentos. E os sentimentos primários, né? E nesses sentimentos primários nós temos 4 sentimentos básicos, que seria raiva, tristeza, medo e alegria. Então, o tempo todo, as coisas que estão acontecendo fora de nós estão nos estimulando e fazendo com que a gente responda energeticamente através dessas emoções básicas. E o que acontece geralmente? Que nós temos algumas emoções que são muito aceitas, né? Então, por exemplo, se você tá alegre, e também depende, né? Porque dependendo do grupo, se você estiver muito alegre, isso também causa estranheza e você tem que se recolher. Não pode ser tão alegre assim. Como assim essa pessoa tá tão feliz? Vocês já observaram, gente, que tem pessoas que ficam irritadas quando veem pessoas alegres? É isso, né? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que estão muito longe, muito afastadas dessa centelha divina que elas são.
E é importante lembrar isso, né? Que Jesus falava, para entrar no reino dos céus, você precisa ser criança de novo. E o que seria isso? Seria você se reconectar com essa capacidade de expressar os seus sentimentos de forma natural, né? E aí o que acontece? A emoção de medo, às vezes é permitido que a gente sinta medo, né? Mas nem tanto. Os homens, então, coitados, né? Eles são muito ferrados com relação a isso, porque o homem não pode ter medo, né? O homem não pode chorar, né? E as mulheres têm um pouco mais de liberdade, mas também as mulheres, gente, não podem ter raiva. Não é verdade? A gente tem que ser sempre boazinha, gentil, cordata, falar sim pra todo mundo, né? E falando não pra gente. E aí, o que foi acontecendo? Que com todo esse lugar de que a gente tem que pertencer e todos os traumas que a gente foi vivenciando, nós começamos a criar o que são chamadas de emoções secundárias. E aí, as emoções secundárias, elas são, por exemplo, a depressão, a vergonha. E aí, o que a gente foi criando como capas em cima dessas emoções e a gente começou, né, a se pressionar muito. E por isso que é muito fácil a gente perceber por que a gente está engordando tão facilmente, né? Porque a gente está colocando capa sobre capa. A gente já tem um ego que encapou a nossa luz. E a gente começa a encobrir as nossas emoções básicas, primárias, de expressão do ser, de expressão da vida, né? Porque vocês já repararam que é muito mais fácil e muito mais aceito uma pessoa deprimida do que uma pessoa raivosa? Pois é, gente. E aqui, o que eu quero dizer para vocês é que até que a gente dissolva, né? Porque a gente vai precisar dissolver essas emoções secundárias, por exemplo, de ter vergonha de chorar, de ter vergonha de ter medo, né? De ter culpa, de ter raiva, porque a raiva é um sentimento básico de proteção à vida. Observa, por exemplo, né, se você vai numa floresta, se você vai em um ambiente natural, né, de animais, você vai ver que tem lá uma cadelinha que está dando mamar para os filhotinhos. E aí, se você se aproximar, o que é a primeira coisa que a cadelinha faz? Né? Ela vai realmente rosnar para você. Por isso que mostra claramente, quando a gente começa a ter bruxismo, pode saber, gente, tá cheio de raiva que não tá exprimindo, né? Então a gente precisa chamar essa mulher selvagem, esse homem selvagem aqui e rosnar, né? Necessariamente colocar para fora. Em que sentido? A raiva fala de quando você tá sendo ou ferido ou invadido e que você precisa colocar limite. A raiva fala de, obrigado, não é isso que eu quero agora, não, né? E aí, você fala não com naturalidade? E nós precisamos começar a realmente compreender que toda emoção básica é natural. É natural. Se alguém faz alguma coisa que me fere, como, ai, não, tudo bem, tá ótimo, né, querido, querida? Como assim, gente? Que lugar que é esse, né? Aqui, gente, mais uma vez, eu não tô fazendo apologia à raiva, que você tem que, tipo, na verdade, a violência, que você tem que cuspir, sair batendo nas pessoas, porque isso também é raiva recalcada, tá bom? A raiva, quando ela é bem processada, é essa capacidade de você se colocar no seu lugar. Porque o que acontece? Cada um de nós tem como que um círculo, né? Então, eu tô aqui dentro do meu círculo e eu ocupo o meu lugar e eu, né, me relaciono com você aí do seu lugar. Você tá aí no seu lugar. Se você começa a invadir muito e eu não sei como colocar limite, eu vou deixando você, né, chegando e chega aqui, o que eu faço? Eu agrido, porque eu não ainda sei trabalhar com um limite saudável. Né? Aqui em Minas a gente brinca, né, que quando uma pessoa começa a entrar muito na vida da gente, começa a dar muito pitaco, a gente fala, você conhece a ameixa? Aqui você deixa.
Então é muito importante que você comece a realmente ficar nessa presença na sua vida e começar a dissolver essas emoções secundárias que são sempre cheias de rigidez e cheia de drama. Lembra, gente? A emoção secundária está muito relacionada com o eu idealizado. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha. Eu real versus eu ideal. E esse eu ideal é sempre esse que tem que ser perfeito, né? Então, se eu tenho medo, eu não posso, eu tenho que disfarçar. E aí vou construindo essas camadas de vergonha, de culpa, e de tudo que vem junto aí com isso. Então, é importante começar a trabalhar essa questão. Um ponto que é muito interessante que o Levine traz é que o trauma ele é feito quando você vivencia uma situação que é muito intensa e que não tem nenhuma testemunha empática. O que seria isso, gente? É literalmente quando você vivencia alguma coisa e ao invés de você ficar do seu lado, você ainda fica do lado de quem está te ferindo. E eu falei um pouco disso na construção da autoestima, no amor próprio. É um vídeo também que eu fiz aí. E você vai dar uma conferida que você vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando, né? Que às vezes você tá vivenciando uma situação que você tá sendo agredido, ameaçado e você ainda fica dando razão pra pessoa que tá fazendo isso com você. E aí o trauma fica muito maior, né? Que a gente vai ver essa questão aí da minusvalia, que é uma resposta a todo esse material represado. Porque quando uma pessoa está fazendo algo com a gente deveria empurrar. Se a gente não pode fazer isso por nós, a gente tem que chamar pessoas. Se uma mulher está sendo agredida, chamar a polícia, ou ao contrário, né? O homem também. Porque a gente sabe que isso não é só a mulher que é acometida, né? Por agressões, violência. Uma coisa que eu me lembro ainda na faculdade, né, quando eu estava fazendo psicologia, a gente estava estudando sobre essas mulheres, né, que apanham dos maridos e continuam ali, né, e a gente ficava tentando entender, gente, como é que pode, por que uma mulher que está sendo agredida fisicamente, verbalmente, ela continua ali. E aí eu lembro, assim, não vou me recordar de quem que era esse artigo, mas contava de uma experiência que tinha sido feita com animais, né, com um cachorro, e eles então colocaram o cachorro dentro de uma gaiola bem grande e eles separaram lado A e lado B. E colocaram o cachorro dentro dessa gaiola fechada. E aí o cachorro estava no lado A, eles davam choque. E aí quando o cachorro levava aquele choque, ele pulava pro lado B. E aí eles dava choque no lado B e o cachorro ficou pulando. E aí chegou uma hora que eles resolveram dar choque na gaiola inteira. E aí o cachorro ficou sendo eletrocutado por um tempo e ele pulava, depois ele parou, né? Ele ficou recebendo lá, só recebendo aqueles choques assim. E aí o cara preparou para abrir a gaiola, né? E todo mundo ficou assim, se preparou porque achando que o cachorro ia saltar, né? Da hora que abrisse a gaiola. E para surpresa de todos, quando eles abriram a gaiola, o cachorro não saiu. Então, gente, foi uma coisa muito assim que veio pra mim muito forte, que a violência, ela mata a alma. Porque né, se você pega a palavra alma, ânima. Então, quando você vai sendo exposta a uma violência recorrente o tempo todo ali, seja de qualquer ordem, né, um trauma que está o tempo inteiro ali acontecendo, chega um momento que literalmente você se desconecta desse instinto básico de sobrevivência, de proteção da vida e que você não sabe mais como se proteger, como se defender. E aí, gente, vamos olhar agora, vamos pegar o lado bom, a gente já tá quase chegando no finalzinho do vídeo. Vamos olhar o que seria, por exemplo, a função do trauma. Tem uma arte japonesa que chama Kintsugi. É uma arte japonesa de cerâmica que quando uma cerâmica cai, né, que ela quebra, eles usam uma resina com pó de ouro para colar os caquinhos, né? E como um quebra-cabeça, eles reformam toda a peça.
E essa peça, gente, vira uma obra de arte. Assim, tem um valor muito grande. Porque essa peça fica única. Porque quando ela se quebra, cada vez que uma peça se quebra, por mais que a peça seja igual, ela se quebra de uma maneira completamente diferente uma da outra, né? E aí quando eles colam os caquinhos, ela vira uma obra de arte. Então aqui é muito importante lembrar, né? Lembra daquela frase que fala Deus dá o frio conforme o cobertor? Eu acho que é muito lindo, é muito bom a gente buscar crenças que nos apoiam, né, a realmente fortalecer a nossa vida. Lembra que eu estava falando, né, que o Theta Healing trabalha com a reprogramação? E o Theta Healing, basicamente, gente, o que eu percebo que a Vaiana, que a criadora, fez, ela juntou, né, a PNL, que trabalha muito com essa questão das frases, e ela juntou com a Cognitivo, que fala muito de comando, e utilizou essa frequência teta, então ficou muito potencializado. E claro, né, gente, que isso tudo foi inspirado numa conexão espiritual, numa conexão aí, né, com o que ela chama de criador de tudo que é, e virou essa ferramenta maravilhosa que nos ajuda muito a liberar traumas e a cancelar essas crenças e a criar crenças que sejam positivas, como isso, né? É tipo, o que não nos mata nos fortalece. A gente não tem umas crenças assim? Ou então, eu sempre tive uma crença de que toda pessoa que queria me botar para baixo só me colocava mais para cima, sei lá. Isso ficou, não sei porquê, mas eu criei uma crença muito antes do Theta Healing, né? E eu percebia que era isso. Toda vez que eu vivenciava alguma situação de muito desafio ali, né, assim, e que eu realmente percebia que, né, tinha algumas situações de pessoas tentando me colocar para baixo ou me desqualificar, eu, né, virava e utilizava aquilo para crescer. Então, é importante lembrar que o trauma, muitas vezes, ele guarda os nossos dons. Quem já não ouviu falar do mito do Chiron? O Chiron, gente, é literalmente o que eles chamam do curador ferido. Porque quase todo curador, ele veio de uma dor, de uma ferida, ou de rejeição, né? Ou de abandono. E aí, por ele vivenciar esse trauma muito fortemente, ele sobrevive àquele trauma e ele decide criar o propósito de acolher as pessoas. Então, muitos médicos, muitos médiuns, muitos curadores, né, vieram, extraíram o ouro dos seus traumas, extraíram esse potencial de ajudar o próximo, de empatia, através dos traumas que eles viveram. E lembra que o Levine fala, né, que o trauma ele se dá porque quando não tem a presença de uma presença empática ali para absorver aquela energia, né, e processá-la. Então aqui, gente, a dica é essa. Como que a gente vai libertando aos poucos esse material traumático da nossa vida? Porque o trauma, ele fica como que uma cápsula dentro de nós, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente vivencia alguma situação que é difícil, que é dolorosa, e chega um momento que a gente precisa botar ele para debaixo do tapete, porque a gente precisa sobreviver. Não dá para ficar arrasado o resto da vida, né? Se você vivenciou sei lá, um término de um relacionamento, ok, você vai chorar ali por um tempo, ou a perda de uma pessoa querida, mas você tem que trabalhar, você tem que sobreviver, então a gente joga para debaixo do tapete. Então esses traumas, eles ficam encapsulados. E o que acontece? Quando alguma situação aqui fora, né, aponta para esse núcleo de trauma, o que acontece? Puf, esse trauma se abre e a gente é inundado por aquela mesma sensação. Então, é importante perceber o seguinte, que as repetições, esses pontos de gatilho que vão acontecendo, eles vão acontecendo para que a gente possa, finalmente, poder processar esse material. E quando a gente processa esse material, a gente vai sair mais fortalecido, a gente vai desenvolver potenciais e expressar os nossos dons. Então, é muito importante que você vá desenvolvendo cada vez mais essa escuta empática com você. E quando você não está conseguindo fazer isso com você, busque ajuda.
Porque se você tem um terapeuta, né, que tem toda essa empatia, que vai escutar você contar do seu trauma, isso já vai te apoiar. E mais, gente, porque muitas vezes, dependendo da profundidade do trauma, ou quando esse trauma foi feito, a fala vai ficar só na superfície. Então, também, às vezes, é bom você ter uma pessoa que saiba fazer uma escuta empática do corpo, das sensações, né? Eu utilizo bastante a experiência somática, porque muitas vezes nós podemos ter traumas intrauterinos, quando a gente nem sabia ainda realmente utilizar esse intelecto. E uma coisa que é importante saber, que a gente estava falando lá atrás das emoções secundárias, que quanto mais a gente é traumatizado, mais a gente vem para a cabeça. Então a gente tende a não se conectar com essas emoções primárias, mas a gente precisa. Isso é o caminho natural, né? Eu tenho um cliente que ele vivenciou traumas muito cedo e ele ficou muito na cabeça. E ele falava, gente, que ele não sentia nem frio, porque ele não estava em contato com o corpo. E o processo muito grande que a gente precisa viver aqui como seres humanos é encarnar. Né? Nós precisamos realmente sentir o nosso corpo, porque o nosso corpo, esse corpo instintivo, ele que nos dá, né, essa perspectiva do que está acontecendo ao nosso redor. E se a gente está muito aqui no eu idealizado, muito aqui só na intelectualidade, nós muitas vezes vamos nos enganar. Porque muitas vezes a gente se abandona, né, em função desse ideal. A gente não está percebendo o que está acontecendo. Por isso, gente, que é muito comum pessoas que às vezes vivenciam separações muito dolorosas, porque a pessoa fala, nossa, mas eu não esperava. Como que essa pessoa teve a coragem de fazer isso comigo? Eu estava lhe dando o máximo, estava tudo bem. Será que estava realmente tudo bem? Ou essa pessoa estava completamente desconectada dela mesma, que ela não estava nem tendo a percepção ali do entorno? Porque o animal, né? Lembra, gente, que eu falei que se você se aproximar, ele vai tentar te atacar? Porque o animal, ele tem esse instinto básico de preservação ali, muito intacto. Porque se ele se desconectar desse instinto, ele vai ser predado. Porque a natureza é assim, né? É a sobrevivência do mais forte. Então, se ele se desconectar, ele não vai farejar os invasores, os predadores, e ele vai morrer muito rápido. E vocês podem observar, gente, que os animais na floresta, eles não adoecem. Eles podem adoecer por conta de algum ferimento que se inflama e tudo mais, mas é sempre pela cadeia predatória a morte dos animais selvagens, né? Ou por velhice. Os animais domésticos estão adoecendo como nós. Por quê? Por causa dessa desconexão, desse recalque dessas emoções básicas, dessas emoções primárias que são naturais. Por isso que é importante lembrar, né? Lembra que tem alguns vídeos que eu falo que a gente, quando a gente faz um eletrocardiograma, vai aparecer assim, porque é isso, gente, a gente tem altos e baixos. Se a gente está vivenciando uma situação que traz tristeza, é natural ter tristeza. Vocês já viram pessoas que contam sofrimentos? Ai, mas é porque eu passei por aquela coisa difícil. Rindo. Então é muito doido, gente, como que a gente foi ficando completamente desequilibrados, né? Então, vamos às dicas agora. Eu vou trazer algumas dicas aqui que podem ajudar para que a gente vá liberando essas emoções, né, básicas que foram represadas. Um dos exercícios que eu gosto muito de fazer e que eu acho que me ajuda muito é um exercício que eu aprendi no Theta Healing, que é um exercício de perdão. Na verdade, eu sempre utilizei esse exercício de perdão. Isso é uma mistura, né? A Seiichi Noye traz também vários desses exercícios, né, de perdão, tem algumas orações de perdão, mas esse é um exercício ativo. Eu gosto de algo que realmente vai mexer com os sentimentos. E não só você ficar falando a afirmação, fulano, eu e você somos um, eu te perdoo, você me perdoa. Pode fazer isso também. Mas esse é um exercício muito ativo, porque o perdão, gente, ele é ativo. Não existe essa coisa assim, eu perdoo você. Não. O perdão, na verdade, é a liberação desse material que ficou represado.
e de você compreender que aquela pessoa, ela fez o que ela sabia fazer e que você precisa tomar posse da sua vida e aprender a se defender, aprender a se posicionar. Então, como que é feito esse exercício? Se você, por exemplo, vivenciou alguma coisa que você se sentiu muito agredido ou ferido, ou mesmo triste, ressentido, né, magoado com a pessoa, você vai fechar os seus olhos e colocar aquela pessoa diante de você e você vai começar um diálogo. E falar, olha fulano, eu tenho muita raiva porque você fez isso, eu fiquei chateado com aquilo, porque aquilo lá, e blá, blá, e vai falando, botando pra fora, até o momento que você esvaziar mesmo e falar, mas agora eu quero te perdoar e te liberar de ser responsável pela minha vida. E aí você solta aquela pessoa e desprende, né? Dentro do Theta Healing, a gente faz um exercício de daquele momento fazer um resgate dos fragmentos de alma entre você e aquela pessoa, ou seja, você se desmistura, você fica inteiro de novo. E naquele momento você toma a sua vida, você se apropria, você traz de volta, né, a sua inteireza que você tinha antes de viver aquele episódio, né? Eu sempre falo, né, que eu aprendi com os índios, que eles falam que a cura verdadeira é a gente trazer de volta as partes da nossa alma, os fragmentos da nossa alma que a gente perdeu nesses relacionamentos aí pela vida afora. Então esse exercício de perdão é muito bom. E uma ficha que me caiu, gente, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, foi que muitas vezes a gente continua ressentido, às vezes porque a gente acha que é a melhor forma de se defender, né? Porque se eu perdoar, se eu realmente soltar o ressentimento, eu vou me permitir ser abusado. E isso é besteira. Você pode soltar todo o ressentimento, se encher de amor e ser capaz de colocar limite, de se proteger de uma forma positiva. E aí eu percebi também que muitas vezes a gente não perdoa, sabe por quê? Pra gente ficar de vítima. Ah, a culpa é do fulano, porque eu me sinto assim por causa de fulano. E na verdade, gente, é perda de tempo, sabe? Toma posse, se coloca e da próxima vez faça melhor e libera a pessoa de ter poder sobre a sua vida. Eu te libero de ter poder tanto de me fazer feliz quanto de me fazer infeliz. Você não tem mais esse poder sobre a minha vida, porque não importa, né, o que o outro faz, importa o que a gente faz com o que o outro faz com a gente. A gente precisa entrar nesse lugar de se reconectar com esse corpo instintivo, com essas emoções básicas para a gente ser como uma criança. Lembra? Para entrar no reino dos céus, precisa se tornar criancinha de novo. E a criança é espontânea. Se ela tem raiva, ela fala, tô com raiva de você, né? Eu lembro do meu filho com 2 anos, eu sei lá o que tinha acontecido. E aí no outro dia, ô Mateus, vem cá. Ele, tô muito chateado com você, né? Então a criança é assim, né, gente? Espontânea. E outra coisa que você pode fazer para criar uma empatia com você é fazer um exercício do espelho que a Louise Hay manda, que é muito poderoso também. Você se olha no espelho e você diz, a vida te ama. Você pode usar a vida me ama ou a vida te ama. Eu gosto de fazer a vida te ama, porque é quase como se eu me tornasse ali uma mãe, né? Essa pessoa empática, essa pessoa compassiva, olhando ali para o espelho, para minha criança. E eu me recordo que a primeira vez que eu fiz, né, eu olhei para os meus olhos no espelho e comecei a repetir, a vida te ama. A vida te ama, a vida te ama. Gente, eu fiquei muito assustada porque eu vi tanto medo nos meus olhos que eu comecei a chorar muito, assim. E aí você emenda com a frase, deixa a vida te amar, deixa a vida te amar. Porque às vezes a gente tá com tanto pânico, a gente se abandonou tanto, tem tanto medo ali, tem tanta tristeza, que a gente tá o tempo todo defensivo e a gente não deixa o amor da vida chegar para nós. Então, gente, eu acho que eu vou finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve aí no canal que você vai ser notificado. Me segue, né, nas redes sociais, Cristina Camargo BH. E é isso, eu vou ficando por aqui. Compartilha com os amigos se você acha que esse vídeo possa ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Namastê!